Pai do Senhor a todos, eu sou Paulinho, estou usando para o canal aqui mais um vídeo, mais uma palavra para os vossos corações, amém? E a palavra que eu estou dizendo para vocês hoje fica em João capítulo 15, Evangelho de João, a partir do versículo 16, amém? O Evangelho de João capítulo 15, versículo 16 vai dizer exatamente assim, ó. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Eu os designei para que vão e tenham fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedir ao Pai, em meu nome, eu lhe conceda. Amém? Bom, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Interessante que Jesus está falando isso para os discípulos, né? Jesus estava dando as últimas lições, né? Falando do Espírito Santo. Aí está falando da videira, né? Da videira e dos ramos, né? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E Jesus começa a dar muitas lições conhecidas, né? Não se turbe o vosso coração, porque eu for o Pai. Mas quando eu vou preparar um lugar, e quando vou voltar para buscar vocês, porque onde eu vou, você estará com a gente. Essas passagens conhecidas e que são muito incríveis, né? O que Jesus fala, o que Jesus ensina e o que Jesus, as últimas coisas que Jesus deixa para os discípulos antes da crucificação. Amém? E Jesus vai falar essa frase que é incrível. Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Jesus começa a falar isso. E parar para pensar como Jesus começou seu ministério. Vamos navegar um pouquinho? Jesus começou seu ministério com 30 anos. E Jesus vai escolher os discípulos. Um grupo chamado discípulos. E Jesus vai ver assim. Vai pegar Pedro, vai pegar Pedro, André, vai pegar Tiago, vai pegar João, vai montar uma seleção, uma equipe. E essa escolha de Jesus não escolhe aqueles que têm uma boa profissão, aqueles sábios, aqueles que, nossa, têm aquele destaque, aqueles que têm muito bem financeiramente. Jesus escolhe os simples. Jesus escolhe essas pessoas assim que às vezes deu até dor de cabeça para Jesus. A gente vê algumas passagens. Desde sempre até que deu algumas dores de cabeça para Jesus, mas Jesus o escolheu. Aí em Lucas 10 vai contar que Jesus chama mais 70 discípulos, para cada um em dois em cada cidade. Ou seja, 70 foi para 80, 12 foi para 82. Aí chega na passagem que Jesus vai que multiplica os pães, tudo, né? Aí depois o povo quer eleger Jesus como rei. Aí houve maior discussão. Aí Jesus fala: vocês não estão me procurando porque eu curo, porque eu amo as pessoas, pelo que eu ensino. Não, mas vocês estão pensando que eu vou lhes dar um banquete. Mas não, eu não dou pão material, mas eu sou o pão da vida. Quem come de mim nunca mais terá fome. E Jesus começa a apavorar, Jesus começa a falar duro. Aí depois os discípulos vão chegar para falar com Jesus em canto: ô mestre, essas palavras são muito duras. Aí muitos dos discípulos abandonaram Jesus, pararam de seguir Jesus. A Bíblia vai falar não multidão, mas vai falar os discípulos. Pararam de seguir Jesus. E restou 12 discípulos. E Jesus fala: e vocês também não vão? Aí Pedro fala com aquela resposta: mestre, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna.
Só tu tem a palavra de vida eterna. Ou seja, 70 foi escolhido. Na verdade, 82 foi escolhido, 70 se foi, mas 12 ficou. Então, 12 ficou. E legal ter essa resposta, né? Porque o que a gente vê, né? A maioria das pessoas não aceita a palavra de Cristo, não aceita. Às vezes se abandona Jesus, às vezes não dá ouvido para a palavra. A maioria vive uma vida fria dentro da igreja. A maioria dentro da igreja estão frios espiritualmente. Mas você tem aqueles dizendo: Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, já pensou se eu ficar sem você? O que vai ser de mim? É o Senhor que tem a palavra de vida eterna. Tem aqueles que reconhecem: eu preciso de ti, Jesus. São poucos, mas ainda tem. E ficou os 12. E a gente vai ver essa passagem. Aí esses 12 vai ficar até a crucificação. Dentro desses 12 tem Judas. Tem Pedro. E Jesus vai falar para essa reunião assim. Vai falar: vocês não me escolheram. Eu escolhi vocês. Vocês não me escolheram, não. Eu escolhi vocês. Aí certa vez, aí Judas, que era escolhido, que Jesus escolheu ele também. Talvez você conheça já a passagem. Judas trai Jesus. Judas aceita 30 moedas de prata. Jesus lá de Getsêmani com 11. Judas já foi embora. Judas, a Bíblia vai falar que já estava, já estava atraído pelo diabo, já estava sendo usado pelo diabo. E Judas chega até no monte de Getsêmani e fala para os soldados: olha, a quem eu beijar, esse é o Cristo. E foi o beijo, e Jesus chamou ele de amigo. Jesus falou para Judas: amigo. Amigo. E foi assim que Jesus foi crucificado. Judas podia ter esperado um pouco. Judas podia ter esperado, porque depois de Jesus ressuscitar, Judas podia ter pedido perdão. Jesus talvez perdoaria se Judas se arrependesse de todo o coração. Mas não esperou até o terceiro dia. Ele foi logo e se matou. Se pendurou numa corda e se matou. Pedro era o escolhido. Sim. Mestre, eu não vou te abandonar nunca. Negou 3 vezes. Ele se angustiou, se entristeceu. Mas Jesus o perdoou. E ele foi um dos grandes homens da história. Você lê Atos, espetacular. Pedro levanta o discurso lá no Atos 2. Ganha de 3.000 almas. As curas, ele curava pela sombra. A ousadia que ele era usado por Deus. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje? Que o Espírito Santo quer falar com vocês. É que eu não sei como você tá. Como tá a sua vida. Eu não sei como você tá com Jesus. Se você traiu Jesus, se você está desagradando a Jesus, ou se você está seguindo firme e forte com Cristo, eu não sei, mas eu vim trazer essa mensagem. Você é um escolhido. Se você estava vindo na presença de Deus, e hoje está frio, hoje desviou, hoje está no pecado, quando você se firmou na presença de Cristo, não é porque foi aquela vez que você escolheu Deus. Não, antes do ventre da sua mãe, Deus já tinha te escolhido. Quando você falou: eu aceito Jesus, Jesus naquele culto lá já estava presente falando: eu escolhi esse aí. E você aceitou a proposta dele. Foi isso que aconteceu. Você é um escolhido. Eu não sei como você está, se você está que nem Judas. Você traiu ele. Você está se matando no pecado, porque o pecado para mim é um suicídio. Porque Deus tem grandes propósitos para sua vida, só que você não vive para Deus.
você não vive o que Deus tem para você, mas você está cada vez mais se atrasando e cada vez ficando mais morto para Deus através do pecado, cada vez mais ficando mais cego, mais surdo através do pecado. Mas sendo que Jesus te escolheu. Deus, você é um escolhido de Deus. Deus tem grandes propósitos para sua vida. Sabe, se rende aos pés de Jesus porque Ele te ama. Não importa se desagradou a Deus, a graça dEle, o perdão dEle, a misericórdia dEle, se arrepende de todo o coração. Comece a viver uma vida de santidade. Comece a renunciar, porque Deus tem grandes propósitos na sua vida. Deus quer te usar. Deus quer te mudar. Deus quer te restaurar. Deus quer te libertar do pecado. Deus quer te transformar. E te fazer cada vez mais parecido com Ele. Que você volte a ter uma vida de oração. Uma vida de intimidade com Ele. Porque esse é o desejo de Deus. Deus tem o desejo que você chega na presença dEle e sente aquela paz. Quando você chega naquele santo lugar chamado presença de Deus. Jesus te ama. Deus tem grande propósito na sua vida. Não perca tempo. Porque Jesus está de braços abertos falando assim: vem filho, eu quero mudar, eu quero transformar a sua vida. Comece a agradar a Deus, viva para Ele, morre para si mesmo, negue a si mesmo, mas vive para Ele. Porque a vontade dEle sim, é boa, perfeita e agradável. Paulo diz, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Não conformeis com este mundo, com pecado, não conformeis não. Renovais a vossa mente, através do que? Da palavra de Deus, renovais. É santidade? Santidade. Para agradar a Deus, agradar a Deus. É pecado? É pecado então. A Bíblia está falando que é errado? É errado. Não tem outra escapatória. Tá errado, tá errado. A palavra de Deus é a verdade. Renovai somente através da palavra. Mas o mundo vai dizer, não, pode sim, não. Faz o que te faz feliz. Seja feliz. Tá errado. Não é o que o mundo diz, ou o que a maioria diz. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é esse livro aqui. Pode 7 bilhões falar que compensa o pecado. Se tiver uma pessoa falando que é melhor agradar a Deus, essa uma pessoa tá certa. Fica os 7 bilhões e no arrebatamento sobe só essa uma pessoa. E a palavra. Inovar só forçamente através pela palavra. Para compreender isso, ou seja, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu espero que você fique com essa mensagem do coração. Que Deus trabalhe no seu coração, que você se renda aos pés de Jesus. Essa parte está para vocês hoje. E que Deus te abençoe. E que você fique na paz de Jesus Cristo. Amém?